trocaram a palavra. Tirou prostituição, colocou job. Começou a popularização. Essas garotas, elas ficam gerando conteúdos. Eu ganho 100 mil. Aí a mocinha que tá dentro de casa dando duro. Trabalha o dia inteiro, ganha 2 mil reais. A pessoa fala, compensa, né? O que é viver? Pra cada um. Pra cada um é uma vai coisa. Vai ter que escrever sua história. Por isso que entra o autoconhecimento. Exatamente. Eu vejo pessoas na internet, eu falo muito disso, que você precisa ver quais serão seus referentes, né? Quais serão as pessoas que você vai ouvir, porque você pode gerar uma interpretação daquilo, porque a pessoa, você não sabe o histórico dela. E dependendo do que ela te fala, você realmente acredita e toma aquilo como verdade, você tá vivendo uma verdade de alguém que você não conhece. Você não sabe se realmente você pode confiar. Então eu vejo essas informações na internet, porque hoje em dia todo mundo ganhou voz. E eu não sei se você percebeu, eu acredito que você tenha percebido, claramente. As pessoas hoje em dia, elas vendem as dores delas, até as fobias, maiores fobias dela na internet, elas criam vídeo disso na hora que elas estão sofrendo, como se fosse a coisa mais bonita do mundo. E ganham dinheiro com isso. Entendi o que você tá Elas ganham dinheiro com os problemas que elas têm, ao invés de tratá-los. Porque agora que tá entrando o monetizado, eu não preciso tratar. Tá sendo bem aceito. Tem um monte de gente que é familiarizada aqui comigo, tá me consumindo. Só que você vai olhar essas pessoas, elas não têm a capacidade de realmente transformar a vida de uma pessoa. Elas vão afundar mais a pessoa naquilo porque elas acreditam que aquilo é bom. Já percebeu isso na atualidade? Algumas pessoas, sim. Tem pessoas que escolhem se manter doentes para ter aquela plataforma, para ter aquela bandeira, digamos assim. Doentes que eu digo é de alguma patologia mesmo. E isso é muito estranho. Uma vez eu estava vendo adolescentes colocando, não, porque eu sou mal, eu sou não sei o que lá. Cheio de gente lá, você é mal. Bate palma, né? Eu quero crer que isso tudo é uma grande bolha. Assim, porque tem bolhas. Por exemplo, quantas pessoas, desde que as redes sociais chegaram, subiram e desapareceram? Exato. Quantas vão subir e desaparecer? Eu acho que tudo tem o seu momento. Você se lembra daquele mendigo que lá em Brasília, que se aproveitou de um momento de doença de uma mulher e fez aquele sucesso? Tudo bem, eu me lembro que eu achei até constrangedor. Naquele ano do carnaval, eu estava na Sapucaí, aquele homem estava lá, sendo recebido. Foi a programas, eu falei, gente, eu não quero crer que essa pessoa vai começar a viver de ter sido mau caráter com uma mulher que estava doente. Tanto que as pessoas falavam, o marido dela aceitou ela de volta. Esse marido era um homem muito legal, porque ele sabia que sua mulher estava doente. Ele sabia. E ele está certíssimo de cuidar da mulher dele. Então, desde o momento que me contaram a história, eu falei, gente, essa mulher estava delirando. Estava em euforia delirante. Então, assim, onde está esse mendigo agora? Porque ele teve no auge. Ele teve seus 3 minutos. Teve os 3 minutos de fama, né? E depois eu cheguei na época, estava participando de um podcast, eu acho que do Flow. Do Flow. Até com o Ricardo Ventura na época, a gente estava lá debatendo, e estava na época desse caso, e eu falei, esse homem é isso. Depois, quando a gente já tinha passado a onda, ele começou a ir pra internet falar o que eu falei dele, que ele queria revanche, que ele queria... Eu não tô revanche, tô nada. Eu tenho direito de achar, e por sinal o que eu achei foi o que se mostrou verdade, tanto que eu na época não afirmei, falei, me parece, tenho a impressão entendeu? E ele ficava, vai responder não. Ele realmente queria um conflito com você, que quem sabe ele não embalasse mais um pouco, né? Exatamente, mas as pessoas são pessoas oportunistas, essa pessoa. Só que nesse ponto que você... Eu não quero briga, eu só quero... Só quer viver a sua vida. Eu quero viver minha vida e falar sobre as coisas que eu acho que eu tenho alguma autoridade para fazer. Você tem a livre manifestação do pensamento sendo vedado anonimato, né? Constituição Federal, você não tá fazendo nada de errado. E quando você fala bolha, eu super entendo o conceito de bolha que você tá querendo dizer, só que nessas bolhas existe uma coisa chamada janela de Overton, já ouviu falar? Esse é o grande problema. No meu ponto de vista, janela de Overton. Por quê? Eu vou entrar em um exemplo, mas pelo amor de Deus, não estou falando mal, só estou dando um exemplo pra gente conseguir... Do fenômeno. Antigamente tinha uma coisa chamada prostituição. As mulheres que eram prostitutas, elas tinham vergonha, não vergonha, não sei,
mas pelo menos não era tão Aceito. socialmente Como uma falando. profissão. Como uma profissão. Hoje já é regular, já tem Exato. até. Só que por que hoje em dia é aceito? Porque a janela de Overton, ela começa a trabalhar numa engenharia social, que é o seguinte, quem tá lá em cima, quem realmente manda nas coisas, elas vão percebendo como fazer com que a sociedade se torne cada vez mais vulnerável e mais cega, porque assim eles fazem o que quiserem conosco. Trocaram a palavra, tirou prostituição, colocou job. Ficou mais bonitinha a palavra, né? Faço um job agora. E começou a popularização. Essas garotas, elas ficam gerando conteúdos, e você vê um cara na internet, quanto que você ganha faturando com seus negócios, conteúdo adulto? Eu ganho 100 mil. Eu ganho 150 mil. Aí a mocinha que tá dentro de casa dando duro, fala pensando, mas puta merda. Desculpa. Fala o seguinte, caramba, 150 mil, trabalho o dia inteiro, ganho 2 mil reais. Aí vai olhar uma unha que tem que fazer, um cabelo, é 500 mil reais, não sei. A pessoa fala, compensa, né? Então, teve até agora um filme, se eu não me engano, a vizinha, a amante, não sei, alguma coisa assim, que ela é realmente uma garota do job, e agora tá até nas redes aí, Netflix, como se fosse algo realmente bonito. E se a mídia ela faz isso e propaganda, como se fosse propaga como algo muito bom, a capacidade de gerar isso na cabeça de todas as outras, não todas, mas grande parte das outras meninas. Principalmente nas pessoas que não têm essa coisa do conhecimento e do autoconhecimento. Porque não basta autoconhecimento, também tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento. Aí você entra nessa vida achando que você vai ter lucro, só que depois de um tempo você vê que o dinheiro nem era a maior riqueza, né? Não, ou até ganha bastante dinheiro, mas também perde bastante dinheiro. Porque, em geral, o dinheiro que entra muito fácil, sai muito fácil. Com coisas que vão se perdendo, né? Então, existe isso. Eu entendi, eu gostei desse projeto, assim, que você está colocando. Então, é baseado em autoconhecimento, né? Em revisão de crenças, Sim. não é isso? E ações. Sim. A partir disso, você parte para praticar. Exato. Essa nova pessoa que você quer ser. Exatamente. Uma pessoa que tem autoestima, uma pessoa que tem liberdade emocional, uma pessoa que saiba realmente se relacionar, uma pessoa que tome decisões. E essas decisões não é somente para relacionamentos amorosos. Entendi. Para relacionamentos para a vida. Porque se eu não tivesse tido influência pessoal, influenciado essas pessoas, gerado esses conteúdos, eu não estaria aqui, sentado na sua frente. Existem esses pontos que eu bato com as pessoas. Eu falo o seguinte, hoje sou eu, mas amanhã pode ser você. E também, Marcos, eu acho que parte do princípio que tudo, foi o que você falou, você escolhe o caminho que você quer trilhar. Exato. Né? Vão ter pessoas que vão achar que você é super coerente e vão querer, né, a sua orientação. Vão ter outras pessoas que vão achar que não tem nada a ver e tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. É a escolha das pessoas.